pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a implementação do método de Gauss para a solução de sistema. A gente vai resolver isso aqui com um exemplo, mas esse método é aplicável a qualquer sistema que não zere a diagonal principal. E a gente tanto vai solucioná-lo aqui normalmente, como a gente vai implementá-lo em linguagem C. E a gente vai fazer isso conjuntamente, certo? Então, eu vou mostrar só o início do código aqui em linguagem C, para a gente resolver no nosso sistema passo a passo. Eu só vou precisar de uma biblioteca, que é stdio.h, por isso que eu só declarei ela. Aqui eu estou utilizando a função main com a saída de um inteiro. Vou colocar esse inteiro para ser o zero lá no final, certo? Vou pedir para retornar o zero. E a gente começou declarando aqui 4 inteiros, I, J, K e N. Declaramos uma matriz A, que vai ser a matriz ampliada do sistema. A gente declara mais um C aqui, que é um real. Um vetor para receber a solução do sistema. E outro real, que a gente chamou de soma, que a gente setou esse real para valer zero, certo? O primeiro passo aqui é a gente pedir para o usuário que vai utilizar o programa digitar a ordem da matriz dele, certo? No caso aqui, perceba que nesse exemplo a gente tem um sistema 3x3, certo? Então o usuário aqui, se for resolver esse mesmo sistema, a gente vai resolver lá no nosso programa também, ele vai colocar que o sistema dele é de ordem 3, certo? Quando aparecer aquela pergunta. Então ele vai digitar aqui a ordem da matriz. Esse número é um número inteiro, por isso que a gente colocou um scanf com %d aqui. E esse número inteiro que ele digitar vai ser guardado no endereço e-comercial aqui. Em linguagem C significa endereço. O número digitado, então, é guardado no endereço da variável n. Ele pede, então, aqui para você escrever os elementos da matriz aumentada ou ampliada. A matriz aumentada ou matriz ampliada de um sistema, pessoal, ela é a matriz que tem os coeficientes e a coluna de resultado, tudo junto numa matriz só. Então, nesse exemplo em questão aqui, ó, a nossa matriz ampliada vai ser exatamente essa aqui. Vou colocar os coeficientes 1 e 12, 2, menos 1, 2 e 12, e por fim 1, menos 1, menos 3 e menos 16, certo? Então, naquele momento do programa, ele vai pedir para o usuário digitar a matriz ampliada ou matriz aumentada dele. Então, basicamente, o usuário tem que dar entrada nessa matriz aqui, certo? Então, a gente vai entender lá no programa como é que isso é solicitado. Da seguinte maneira, a gente seta o nosso i para começar valendo 1. Nota o seguinte, eu estou perdendo de propósito aqui o primeiro slot tanto da matriz quanto do vetor. Porque em C, pessoal, o slot sempre começa a ser contado do zero. Mas, para ficar mais didático aqui, eu vou começar a contar do 1 para a gente pensar em matriz primeira linha, primeira coluna da forma usual, certo? Depois que você entender isso aí, você pode mudar essa constante 1 aqui para 0, porque a gente está perdendo o primeiro slot da matriz, a gente está desperdiçando memória. A verdade é essa. Eu estou fazendo isso em prol da explanação do método aqui ficar mais didático, certo? Então, eu setei o i, que representa a linha, para começar valendo 1. E esse i aqui ele vai até o n, onde esse n é a ordem da matriz que o cara digitou. Então, se ele digitou um 3, por exemplo, o i vai variar de 1 a 3 e vai sendo incrementado de 1 em 1 unidade, porque aqui eu tenho i mais mais. I mais mais significa i recebe i mais 1. Então, o i vai começar valendo 1 aqui, ele vai entrar nesse segundo laço, com o j, que representa as colunas, também valendo 1. O j, pessoal, ele vai da coluna 1 até a coluna n mais 1. Perceba que quando você está com a matriz aumentada, ou matriz ampliada, se o sistema for 3x3, o j vai até o 4 aqui, certo? Então, ele vai até o n mais 1, sempre. Então, a gente colocou esse j aqui para ir até o n mais 1, e vai sempre aparecendo o i em questão e o j em questão. Isso é quando ambos valem 1,
vai aparecer A1, dois pontos, e o cara sabe que ele tem que digitar o termo A1 da matriz. Isso é, ele sabe que ele tem que digitar esse 1 e assim por diante, certo? Depois vai aparecer A12, A13, A14. Quando ele chegar no A14, o J vai estar valendo N mais 1. Quando ele passar a valer N mais 2, por exemplo, vai dar falso nesse laço. O I passa a valer 2, ele vem para a segunda linha e na segunda linha ele percorre cada uma de suas colunas. Isso é, o J volta a valer 1 e ele vai no 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e assim por diante. Desse modo, a gente faz o carregamento da matriz ampliada, certo? Tudo bem. A gente vai ver aqui, então, como é que a gente resolve o sistema normalmente, né, utilizando o método de Gauss, e a gente vai ver a implementação dele também, certo? Eu vou começar resolvendo esse sistema aplicando o método de Gauss. Como é que a gente faz? Seguinte, o método de Gauss consiste em zerar a diagonal, ou zerar a parte de baixo da diagonal principal. Então, eu tenho que zerar esses três caras aqui. Os números que estão abaixo da diagonal principal, eles têm que ficar valendo zero. Nosso objetivo é zerar cada um deles. A gente vai fazer isso de coluna em coluna, certo? Então, eu vou zerar os termos da primeira coluna, no caso esse 2 e esse 1 inicialmente, aplicando o método de Gauss. Para a gente fazer isso, a gente faz da seguinte maneira. Eu pego a linha em questão, que é a primeira aqui, e faço o seguinte. Eu considero a seguinte fração. O número a ser zerado aqui, que no caso é esse 2, eu vou colocá-lo no numerador da minha fração. Então, no caso aqui, eu vou colocar esse 2 no numerador da minha fração. E o termo que está na diagonal principal, ou pivô, como a gente chama, ele vai ser posto no denominador da fração em questão. Então, eu vou colocar esse 1 aqui no denominador da fração e faço o seguinte procedimento agora. Eu vou multiplicar toda a primeira linha por essa fração aqui, com o sinal de negativo na frente, e somar esse resultado com os números da linha do número que tem a linha a ser zerada, né? Que no caso aqui eu estou tentando zerar esse 2. Então, resumindo a história, eu vou pegar essa fração, multiplicá-la pela primeira linha e somo com a segunda linha, certo? Então, a gente vai obter a seguinte matriz quando a gente faz isso aqui. Quando eu aplico esse procedimento, pessoal, eu obtenho o seguinte. Eu vou fazer menos 2 vezes 1, que dá menos 2, somado com esse 2 aqui, ó. Pego cada número aqui dessa primeira linha e multiplico por essa fração e somo com a linha do número a ser zerado. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, somado com 2 dá 0. Que era o nosso objetivo, que era zerar esse cara, certo? Só que a gente tem que continuar. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com menos 1 dá menos 3, certo? Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com 2 dá 0. Por fim, eu tenho menos 2 menos 12, que dá menos 24. Menos 24 mais 12 dá menos 12. Beleza, pessoal. Zeramos, cumprimos nosso objetivo, zeramos esse número aqui embaixo desse 1. Nosso próximo passo aqui é zerar o próximo número da primeira coluna, zerar esse 1 aqui em questão, certo? Para a gente zerar esse 1, a gente faz o raciocínio análogo que a gente acabou de fazer. O número a ser zerado aqui, eu vou colocar aqui do ladinho. Vou considerar menos a fração. O número a ser zerado é esse 1. Ele vem, então, para o numerador da minha fração. O número que está na diagonal principal é 1 também, né? Então, ele vem aqui para baixo. Vou multiplicar essa fração pela primeira linha e somar com a linha do número a ser zerado, que no caso agora é a terceira. Então, eu vou multiplicar esse cara pela primeira linha e somar com cada um dos números da terceira linha, certo? Então, fica o seguinte, fica menos 1 vezes 1, que dá menos 1, somado com 1 dá 0.
Menos 1 vezes 1 dá menos 1, somado com menos 1 dá menos 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 menos 3 dá menos 4. Por fim, eu tenho menos 1 menos 12. Menos 1 vezes 12 dá menos 12. E menos 12 menos 16 dá menos 28, certo? Tudo bem, então a gente cumpriu o primeiro passo aqui, a gente zerou esses dois números aqui que estão abaixo do termo da diagonal principal na primeira coluna. Para completar o primeiro passo aqui do método de Gauss, pessoal, está faltando zerar esse menos 2 aqui, certo? Para zerar esse menos 2, eu olho quem é o termo que está na diagonal principal, que agora é o menos 3, e vou utilizá-lo para zerar esse número, que no caso é o menos 2 aqui de baixo, com um raciocínio análogo ao que a gente acabou de fazer. Vou considerar aqui a fração e colocar o número a ser zerado aqui no numerador da fração, que é o menos 2. E no denominador da minha fração eu vou colocar o número que está na diagonal principal, que é o menos 3. Perceba aqui que no final das contas você está com a fração menos 2/3, certo? Beleza. Então vamos lá. A gente vai pegar esse menos 2/3. A gente vai multiplicar esse menos 2/3 pela linha que tem o termo da diagonal principal, que no caso agora é a segunda, e somar com a linha que tem o termo a ser zerado. Isso é, eu vou pegar o menos 2/3, multiplicar pela segunda linha e somar com a linha do termo a ser zerado, que no caso é a terceira linha. Então fica menos 2/3 vezes 0 dá 0, somado com 0 dá 0. Menos 2/3 vezes menos 3 dá mais 2. Mais 2 somado com menos 2 dá 0 mesmo, que era o que a gente queria. Menos 2/3 vezes 0 dá 0. 0 somado com menos 4 dá menos 4. E menos 2/3 vezes menos 12, menos com menos aqui vai dar mais. Eu posso cancelar esse 12 com esse 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. Então fica 8 menos 28, que dá igual a menos 20, certo? Tudo bem. Então, cumprimos a primeira parte do nosso plano, que era zerar os termos que estão abaixo da diagonal principal. Perceba que a gente conseguiu colocar todos os termos que estão abaixo da diagonal principal zerados. A gente utilizou só operação elementar. Então, esse sistema que a gente tirou aqui é equivalente ao primeiro. Tudo bem. Nesse caso aqui, pessoal, a gente conseguiu escrever nosso sistema numa forma de matriz triangular superior, certo? Essa aqui é a primeira parte desse algoritmo aqui que a gente vai mostrar agora, certo? E eu vou explicando agora passo a passo. Essa parte aqui desse algoritmo faz esse procedimento que a gente realizou agora nesse nosso exemplo. Vamos lá, vamos explicar aqui o que está acontecendo, certo? Perceba o seguinte, eu vou utilizar esse sistema aqui como exemplo, ele é um sistema 3x3. Nota que nesse trecho de código, o meu J começa valendo 1, ele representa a primeira coluna. Ele é setado dentro de um laço para ficar rodando até ele valer o número que vale a coluna, né? Esse N que representa a quantidade de colunas que tem a matriz, que no caso é 3. Então, o J vai variar de 1 até 3, certo? Ele vai representar a ordem do sistema em questão, a ordem da matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes tem a ordem 3. Tudo bem. Então, ele entra nesse laço aqui, porque o J começa valendo 1, ele testa se 1 é menor ou igual que 3, é verdade, ele vai entrar. Depois, ele encontra o outro laço. Nesse outro laço, o I é setado para começar valendo 1. Ele testa se 1 é menor ou igual que 3, ele vai entrar também. Aí, nesse if, ele testa se I é maior que J. Quando I e J valem 1,
isso aqui dá falso, né, pessoal? Então, basicamente, ele vai pular esse if e vai voltar para esse laço aqui com o i valendo 2, certo? Então, quando ele voltar aqui, nesse momento, o meu i vai estar valendo 2. E o j continua valendo 1 ainda. Nesse momento aqui, o que acontece? Ele entra, aí o meu i, nesse caso, ele é maior do que j. O i está valendo 2 e j está valendo 1. Aí ele entra nesse if aqui e faz o seguinte. Essa variável c, que a gente declarou lá em cima, ela é um real, que a gente declarou aqui no início do nosso código. É um float, um real, declarado no início do nosso código. A gente seta para ele receber justamente essa fração aqui que a gente está multiplicando a primeira linha, no caso, né? Esse C vai receber A e J, isso é, ele vai receber o A21, que é o 2, dividido pelo AJJ. Nota que o J está valendo 1, então ele recebe 1, com sinal de negativo aqui, ó, que é a mesma coisa que a gente fez, né? Aí ele faz o seguinte, olha, para um K, que é um outro inteiro, variando de 1 até a quantidade de colunas da matriz ampliada, que é 4 nesse exemplo, você faz o seguinte, ó, o A e K, isso é, ele começa com o A21, o I está valendo 2, que é esse termo aqui, ó, ele diz que ele tem que receber o valor dessa fração, que no caso está sendo C, multiplicado pelo A11, isso é, eu vou multiplicar por esse cara aqui, e somar com ele próprio, que é o A21. Então, resumindo a história, você está pegando esse C, multiplicando por esse termo e somando com o de baixo, está dando 0. Esse vai ser o novo valor do seu termo. Ele faz o mesmo raciocínio para os outros valores aqui dessa segunda linha. Nota que o i está fixado aqui, sempre valendo 2. Então, ele vai varrer a segunda linha. O k passa a valer 2, porque aqui eu tenho um incremento de 1 unidade. Então, quando o k vale 2, ele diz, olha, o A22, que no caso está sendo esse termo aqui, ó, esse termo A22, ele vai ser alterado. Ele vai ficar valendo essa fração vezes o A12, que é esse termo de cima, somado com ele próprio. Isso é, eu multiplico esse termo pelo termo que está aqui em cima e somo com ele. Ele vai ficar passando a valer menos 3 e o K vai ser incrementado em mais uma unidade, o K vai passar a valer 3, aí ele diz que o A23 vai receber o C multiplicado pelo A13 somado com ele próprio. Então fica essa fração vezes esse número somado com ele próprio dá 0. Faz a mesma coisa, pessoal, no próximo termo. Ele coloca o K agora valendo 4. O A24, que é esse 12 aqui, ó, ele vai receber o C multiplicado pelo A14 somado com ele próprio. Ele vai passar a valer menos 12, certo? Tudo bem. Quando ele termina esse laço aqui, né, ele sai desse if. Quando ele sair desse if, o i nesse laço aqui vai passar a valer 3. O i vai passar a valer 3. E quando esse i passar a valer 3 aqui, vai começar o processo todo de novo na linha de baixo, certo? Então, o meu i vai passar a valer 3. Com o i valendo 3, ele testa se 3 é maior do que o j, que vale 1. É, de fato. Aí ele diz o seguinte, olha, o c agora vai ser o A31, isso é, o C agora vai ser esse termo aqui, ó, dividido pelo A11. Isso é, dividido por esse 1 aqui de baixo. Aí ele começa novamente esse laço. O K vai valer de 1 a 4, só que agora vai ser varrida a terceira linha. Isso é, ele vai varrer essa terceira linha aqui, fazendo um procedimento análogo. Ele vai dizer que cada termo vai receber o C, que no caso vai ser esse termo aqui, multiplicado pelo termo da primeira coluna, porque o J ainda está valendo 1, somado com ele próprio, certo? Então vai ficar esse C vezes esse 1 aqui somado com ele, e
a mesma coisa com os outros, certo? Resumindo a história, ele vai chegar aqui. Ele sai desse for, sai desse if, ele volta para cá, o i que valia 3 vai passar a valer 4 agora. Quando o i valer 4, ele vai dar falso nesse teste aqui. Ele vai testar se 4 é menor ou igual que 3. Não é. Já que não é, ele pula esse for, volta para cá. Quando ele voltar para cá, o j que estava valendo 1 vai passar a valer 2. Nota que nesse momento a gente já está com a matriz do modo como está expresso aqui, não mais essa primeira. A gente já está com a matriz desse jeito. Isso vai estar gravado na nossa matriz A. Com esse j valendo 2, ele entra aqui. O i que valia 4 volta a ser 1. E com esse i valendo 1 aqui, ele entra nesse for. Que ele vai testar se 1 é menor ou igual que 3 e é. Nesse teste aqui, ele testa se 1 é maior do que 2. Não é. Então, ele vai passar do if e ele vai voltar, deixa eu tirar aqui para não confundir, ele vai voltar para esse laço aqui. O i que valia 1, agora vai ficar valendo 2. Com o i valendo 2, ele testa se 2 é menor ou igual que 3, então ele entra. Aí ele testa, 2 é maior do que 2, que vale j? Não, né, pessoal? Então, resumindo a história, ele vai pular esse if, vai voltar para esse laço aqui e vai fazer o i que valia 2 passar a valer 3. Quando o i valer 3, ele vai testar se 3 é menor ou igual que 3, então ele entra. Aí ele testa se 3 é maior que 2, de fato. Então, finalmente ele vai entrar nesse if. Esse C aqui vai receber A e J, isso é, ele vai receber o A32, então ele vai receber esse menos 2 aqui, ó, que é o A32, dividido pelo A22, isso é, por esse menos 3, com o sinal de menos aqui na frente da fração. E, pessoal, perceba que ele vai entrar nesse for aqui e vai fazer com que os termos da terceira linha, porque o i vale 3 aqui, sejam alterados com aquele mesmo raciocínio. Esse C vai multiplicar cada termo da linha 2 agora, isso é, da segunda linha, porque o J vale 2. Ele vai multiplicando 1 a 1 e somando com os termos da linha de baixo e alterando esses termos, certo? Do jeito que a gente fez. Resumindo a história, a gente vai chegar nessa fração, nessa matriz, melhor dizendo, com a diagonal, os termos embaixo da diagonal principal, que todos iguais a zero, certo? A gente tem uma matriz triangular superior. Então, esse trecho de código aqui, ele faz com que, dado uma matriz ampliada de um sistema, a gente obtenha uma matriz triangular superior. Aqui embaixo, tudo que restou aqui embaixo da diagonal principal dessa matriz vai ter valor igual a zero. Perceba nesse momento, pessoal, que a gente tem o seguinte: esse sistema que é equivalente ao primeiro, ele pode ser resolvido de maneira bem mais prática do que o anterior. Esse sistema aqui, ele representa o seguinte sistema, né? Como a primeira linha só tem coeficiente 1, eu tenho na primeira linha o que eu já tinha antes, que era x mais y mais z igual a 12. Aqui na segunda linha, eu tenho, na verdade, só menos 3. Vou colocar aqui tudo, né? Eu tenho 0x menos 3y mais 0z igual a menos 12, certo? Estou substituindo aqui os coeficientes no sistema em questão. E aqui, na linha de baixo, eu vou ter 0x mais 0y menos 4z igual a menos 20, certo?
Tudo bem. Perceba que esse sistema aqui, esse zero eu estou colocando mais para ser didático, logicamente nem precisava colocar. Esse sistema agora, pessoal, ele fica bem prático de ser resolvido e dá para perceber que a gente tem que resolvê-lo de baixo para cima, certo? E é isso que eu vou fazer agora. Olha, eu vou encontrar o valor de z aqui primeiro. Para encontrar o valor de z, basta que eu pegue esse termo menos 20 e divida por esse menos 4, né? Logicamente. Então, esse menos z aqui vai dar igual a 5. Uma vez que eu tenho o valor desse z, eu poderia substituir aqui para encontrar esse meu y. Nota que, por coincidência aqui, eu tenho um zero aqui também, não necessariamente eu teria, certo? Então, eu tenho menos 3y mais esse aqui obrigatoriamente eu teria, depois de eu ter feito Gauss. Então, eu tenho menos 3y mais 0z igual a menos 12, certo? Então, resumindo a história, eu teria menos 3y igual a menos 12. Esse termo aqui, eu estou passando isso aqui, pessoal, dessa maneira, porque é assim que o algoritmo vai funcionar. E já estou colocando aqui para ficar mais claro o que a gente vai fazer depois, certo? E no final das contas, esse meu y aqui, ele vai ficar menos 12 menos 0 vezes o valor que valia z antes, que era 5, dividido por menos 3, logicamente isso aqui vai zerar, vai dar menos 12 menos 3, que dá 4, certo? Então, o meu y aqui vai ficar valendo 4. Já que eu tenho y e z, eu consigo achar o valor desse meu x aqui da seguinte maneira. Ele vai ficar x igual. Nota que eu vou ter o meu termo aqui 12, subtraído de 1 vezes y e subtraído também de 1 vezes z, dividido pelo coeficiente do x, que no caso é 1, poderia não ser, certo? Então, aqui eu tenho 12 menos 1 vezes y menos 1 vezes z, dividido pelo coeficiente do x, que é 1. Então, isso aqui vai ficar 12 menos 4 menos 5 dividido por 1. Isso aqui dá 12 menos 9, que é igual a 3. Essa é a solução do nosso sistema. Tudo bem. Para a gente terminar aqui, a gente vai ver o restante do código agora. Vamos ver como é que ele funciona, certo? O restante do código está aqui, ó. Esse aqui é o código que a gente acabou de ver, de fazer a matriz triangular superior. Isso aqui é apenas um código de impressão da matriz. Eu faço a matriz ser varrida. Se a quantidade de colunas, o índice da coluna em questão for igual à quantidade de colunas, for diferente da quantidade de colunas, melhor dizendo, aqui é diferente, eu tenho que imprimir o número em questão e dar um espaço. Se eu estiver imprimindo o último número, isso é, se o índice da coluna for igual a 4, nesse caso, né, que é o maior índice da coluna, eu tenho que imprimir o número e pular a linha, certo? Então, aqui é só um trecho de impressão da matriz. Esse trecho de solução do sistema vai ser esse aqui que a gente vai ver agora. Vamos entender com calma, certo? Vou copiá-lo aqui, ó. E vamos entendendo passo a passo como é que ele funciona, certo? O primeiro passo aqui que a gente fez foi a solução da última variável aqui, que era o z. A gente começou de baixo para cima. No caso aqui, pessoal, isso no nosso código é representado nessa linha aqui. Nessa linha, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o meu vetor aqui, x índice n, isso é, o x3, né, que é o n está valendo 3, que é a ordem 3 no meu sistema, ele está sendo o A34, que é o menos 20 aqui, 34, né, porque o n vale 3, dividido pelo A33, isso é, você fez menos 20 sobre menos 4, e disse que o teu x
índice 3, que é uma das soluções, recebeu o valor 5, certo? Beleza. Foi isso que a gente fez aí nesse primeiro trecho. Tudo bem, vamos continuar agora. Deixa eu dar uma parada aqui para ficar tanta informação ao mesmo tempo. A gente já sabe que o nosso x está valendo 5. Feito isso, a gente começa um laço. O meu i aqui, ele é setado para começar valendo n menos 1. No nosso exemplo, então, ele vai começar valendo 2, e a gente vai testando se ele ainda é maior ou igual do que 1, e vai decrementando esse i de 1 em 1 unidade. Aí a gente começa setando essa soma aqui para valer 0. Então, essa nossa soma começa valendo 0. Entra nesse novo laço. O i aqui, nesse momento, está valendo 2, porque ele recebeu n menos 1. O meu j aqui, ele recebe i mais 1. Então, o meu j está valendo 3. Aí, ele testa se 3 é menor ou igual do que 3 é. Então, ele vai entrar. E o meu soma, ele vai receber ele próprio, que é 0, somado com o a e j, no caso, A23, A23 na minha matriz aqui em questão, pessoal. Vou colocar minha matriz aqui para a gente ver numa tela só, para ficar mais prático. Perceba que o A23 da nossa matriz aqui, isso é, segunda linha e terceira coluna, é esse cara bem aqui, né? Ele é o cara que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, o soma recebe o A23, que no caso é o próprio 0. É esse 0 aqui que a gente indicou embaixo. Multiplicado pelo x índice j. O j está valendo 3. O x3 está valendo 5. Então, o soma recebe ele próprio mais o 0, no caso aqui, vezes o 5. No caso aqui está valendo 0, né, pessoal? Feito isso, ele volta. O meu j, que valia 3, passa a valer 4. Ele testa se 4 é menor ou igual do que 3, não é. Então, ele vai pular esse laço. Quando ele pula esse laço, ele afirma que o x índice i, isso é, o x índice 2, ele recebe o A2, 4, 2, porque o i vale 2, 4 porque o n vale 3. Então, A2, 4. O A24 da nossa matriz é o menos 12. Ó. Nota que é o que tem aqui, né? Ó. Menos 12. O x índice 2 recebe o A24, que é o menos 12, subtraído do soma, né? O soma é esse 0 vezes 5, né? Que a gente tinha posto aqui, dividido pelo A22. O A22, pessoal, é esse menos 3 aqui, ó. Por isso que o nosso y deu esse 4 mesmo, beleza? Tudo bem. Feito isso, ele volta para esse laço aqui. O i, que valia 2, vai ser decrementado, vai passar a valer 1. E ele ainda é maior ou igual a 1. 1 é maior ou igual do que 1, então ele vai entrar aqui de novo, certo? Bem, então o nosso i agora passou a valer 1. Com o i valendo 1, a gente entra aqui, o soma volta a valer 0. Soma volta a valer 0 e a gente começa esse laço mais uma vez. Nesse laço, eu tenho aqui o j, que valia 3 antes, vai valer agora i mais 1. Pelo fato do i valer 1, o j vai passar a valer 2. Com o j valendo 2, a gente testa se 2 é menor ou igual do que 3. De fato é. Então, ele entra e o soma, que valia 0, vai passar a receber ele próprio, mais o A12. Nota que o nosso A12 é o cara que está na primeira linha, segunda coluna. Isso é esse 1 aqui. Ó. Então, ele vai receber o
ele próprio, que era o 0, mais o A12, que é 1, multiplicado pelo x índice j. Pelo fato do j valer 2, é o x índice 2. O x índice 2 é o nosso y aqui, que vale 4, né? Então, ele vai receber 1, que é o A2. Esse 1 aqui, que é o A12, melhor dizendo, multiplicado pelo x índice j, que é o 4. Tudo bem, a gente está aqui. Somado com porque ele volta para cá de novo, né? Aí o j, que valia 2, vai passar a valer 3, porque ele vai ser incrementado. Aí ele testa se 3 é menor ou igual do que 3, então ele entra. Quando ele entrar aqui, o soma que estava valendo isso aqui vai receber ele próprio somado, por isso que eu vou colocar esse sinal aqui de mais, que eu já tinha feito, com A13 agora. A13 vai ser de novo o 1, então eu vou colocar A13, que é o 1, multiplicado pelo x índice 3, porque aqui tem x índice j, x índice 3 é o 5. Tudo bem, então o soma passou a valer isso aqui. Ele vai voltar para cá. O j, que valia 3, vai passar a valer 4, porque ele está sendo incrementado. Ele vai testar se 4 é menor ou igual do que 3, não é, então ele vai pular. Quando ele pular, ele finalmente diz que o x índice 1 aqui, ele vai ser expresso como sendo o meu i está valendo 1, então vai ser A14, isso é, o meu x índice 1 vai ficar valendo. Vou colocar aqui para cá, para a gente conseguir ver direitinho, certo? O meu x índice 1, ele vai ficar valendo A14, nota que o meu A14 vai ser esse 12 aqui, certo? 12, esse cálculo que a gente tem do x, certo? Que eu estou colocando aqui de novo. Menos o soma, isso é, ele vai pegar isso aqui, ó, que é 1 vezes o 4, que é o y, que é o que a gente fez. Vai colocar todo esse valor aqui, então esse menos vai trocar o soma de cada um deles. Vai ficar menos 1 vezes 4, menos 1 vezes 5, que é 1 vezes o z, e ele vai dividir esse 12 menos o soma aqui pelo A índice II. Pelo fato do I estar valendo 1, o A1 é esse 1 aqui. Por isso que eu já tinha exposto dessa forma aqui. Então, resumindo a história, pessoal, o nosso x índice 1, ele vai ficar valendo 3, certo? Beleza? Então, essa solução aqui, x1, x2 e x3, a gente pede para o nosso programa exibir, certo? A gente pede para o nosso programa exibir essa solução dentro desse laço aqui, ó, coloco aqui um printf dizendo a solução é, coloquei esse e com h aqui, porque não sai acento, certo, no meu console, então, enfim, coloquei um laço aqui, começando do 1 para ir até o n, no meu caso vai do 1 até o 3, dizendo que o x percente d se refere a i, então vai ficar x1, x2 e x3 dentro do laço. Vai ficar valendo cada um dos x índices i que a gente calculou, isso é, vai aparecer o valor do x1, o valor do x2 e o valor do x3. Vou colocar esse programa para rodar aqui, ó, e a gente vai utilizar a mesma matriz que a gente já solucionou antes nesse programa em questão da gente aqui, certo? Então, ele vai pedir para a gente escrever a ordem da matriz. Vou colocar que a nossa matriz tem a ordem 3, certo? Tudo bem. Vamos voltar aqui para a gente carregar no nosso programa a matriz que a gente utilizou aqui no nosso exemplo, certo? Então, nota que eu vou colocar aqui cada termo dessa matriz aqui,
ampliada, né? Matriz aumentada, então vai ser A1, 1, A1, 2, 1, A1, 3 também 1 e A1, 4 valendo 12. O meu A2, 1 aqui vale 2, A2, 2 vale menos 1, A2, 3 vale 2, A2, 4 está valendo 12. A3, 1 aqui vale 1, A3, 2 é menos 1, A3, 3 é menos 3, e finalmente o A3, 4 é menos 16. Quando a gente fizer isso aqui, pessoal, o programa vai cumprir todo esse passo a passo que a gente fez aí e vai mostrar a mesma solução. Nota que a gente pediu para ele imprimir a matriz depois que a gente escreve na forma triangular superior, certo? É isso que ele vai fazer aqui, ó. Ele colocou para a gente essa matriz aqui. Vou colocar aqui no nosso programa para a gente poder comparar essa matriz aqui, que é a matriz triangular superior a essa mesma, que a gente tem 1, 1, 12, 0, menos 3, 0, menos 12, 0, 0, menos 4, menos 20, e a solução 3, 4 e 5, como era de se esperar. Seguinte, pessoal, há um vídeo anterior que eu expliquei com mais calma essa impressão da matriz aqui, que é um vídeo de multiplicação de matrizes, que é essa impressão aqui. Se você teve dúvida, como não era o foco desse vídeo, eu não foquei tanto em explicar novamente essa impressão da matriz. Se você teve dúvida nisso aí, eu sugiro que você veja esse vídeo de multiplicação de matrizes, que eu expliquei essa impressão de matriz com mais calma. Se a dúvida persistir, fique à vontade, pergunte. Nos comentários eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. Se você tiver mais alguma dica de algum vídeo que eu possa ser útil e explicar a utilização do método e a implementação em C, por gentileza também dê uma dica, pessoal, que eu vou fazer com o maior prazer. Até o próximo vídeo. Até mais, galera.